Pois muito bem, muito boa noite para quem está chegando agora aqui na programação da Entrevistas de Atitude. Terça-feira, 25 de janeiro, 8 horas, britanicamente, 8 horas em ponto, hein? Que beleza! Claro. E aí, guris, satisfação aí recebê-los no quadro de hoje do Entrevistas de Atitude. Uma satisfação enorme aí, Diego Dias, Diogo Farina. Diego Dias se encontra em Porto Alegre, é isso? Igualmente. Viamão. Está em Viamão. Diogo Farina. Prazer falar contigo também, hein? Satisfação, cara. Diogo Farina, boa noite, querido. Obrigado aí mais boa uma noite. vez. Boa noite, Diego, Karina, tudo certo, tudo bem? Eu falo diretamente de Santa Teresa. Que beleza. Então é o seguinte, né? Não querendo me exibir, né? Não querendo me exibir. Bom, Karina Faria fala diretamente de Antônio Prado, para o mundo. Aqui, muito bem. Bom, como eu disse, entrevistas de atitude, tendo o oferecimento, então, rapidamente aqui, dando um salve aos nossos apoiadores, a VMB, Casinha de Varanda, H2 Físio, Confia Consultoria Imobiliária Marinho. Um forte abraço aí a todos vocês, muito obrigada. Claro, né, que semana... Pode beber na live? Oi? Claro pode que pode. Beber na entrevista? Pode, tá liberado. Pode. Tá bom. Tá tudo liberado. Tá? Começou a falar os patrocinadores, eu fiquei com medo. Vai que os patrocinadores ficam bravos. Não, todos liberais. Todos liberais. Ah, tá. É que nesse calor, só água não dá conta. Não, em hipótese alguma. Eu quero, primeiramente, pedir um help aqui para os nossos ouvintes, né? Se aquela coisa toda está saindo bem o som, a imagem, tudo ok. Semana passada, gurizes, eu conversei então com Johnny Grace, inclusive aí de Bento Gonçalves, para falarmos de Elvis Presley. Nada mais justo do que hoje, então, conversarmos para falar de Beatles. Os dois principais grandes nomes aí do mundo da música, sem sombra de dúvidas, né? O Beatles no Acordeon, projeto esse liderado, então, pelo Diego Dias, tá? Ele aconteceu, então, de que forma, hein, Diego? E como é que tu acabou encontrando aí essas peças aí principais, Diogo Farina, o Cafu, né? Como é que foi essa junção? Como é que foi o Robledo, né? Não posso esquecer do Robledo, né? Como é que foi essa união? A gente acho que a gente pode dizer que a nossa amizade tem o tempo da Vera Louca, que vai fazer 20 anos agora. A gente se conheceu no comecinho da Vera Louca, né? Claro que a amizade foi se fortalecendo no decorrer dos anos, mas a gente se conheceu ali, dividindo o palco no Dr. Jekyll, em Porto Alegre, Vera Louca e Blackbirds. E a gente sempre se gostou, né? A gente sempre se admirou, a gente sempre teve encontros muito agradáveis, assim. Depois, claro, a amizade foi se fortalecendo. A gente teve um projeto chamado Ópera Pampa, que tocava apenas compositores gaúchos, né? Junto com o nosso querido Rodolfo, que é de Bento Gonçalves, o Cafu, Marcelinho, Diogo Farina. E ali foi um embrião, digamos assim, né? Do que poderia ser o Beatles no Acordeon. Além de, claro, de eu sempre ter essa ambição de ter um projeto que fosse fora da Vera Louca. Eu sempre quis ter algo que pudesse mostrar mais meu lado instrumentista, né? E eu acho que tocando em casa para os meus filhos, eu costumo contar essa história sempre, né? Tocando Beatles, essa ideia foi se fortalecendo, além de brincar com isso no Ópera Pampa, nesse projeto que a gente brincava nas passagens de som. Olha o Jojo ali. E então foi se fortalecendo, né? E a amizade, eu acredito que tem, eu posso dizer que ela tem a idade da Vera Louca, que vai completar 20 anos, dia 10 de fevereiro. Tô dando tchau pro Joaquim. E é isso aí. Dá um oi aí, Joaquim. Oi. Sim, queridão. Participa dos nossos shows, né? Tá em todas esse aí.
Que maravilha. Então, para quem está chegando o projeto agora... foi uma coisa... Esse projeto foi um presente nas nossas vidas, eu posso dizer. Né? É uma coisa que trouxe coisa boa para a gente, como ser humano mesmo, como a vida profissional. É uma coisa maravilhosa esse Beatles no acordeão para a gente. Diogo Farina, dá um pouco aí do teu spoiler em relação a esse projeto juntamente aí com o Diego Dias. Não, o que o Diego falou é exatamente a percepção que eu tenho, né? Que três pilares que fez acontecer o projeto, que foi primeiro uma admiração mútua musical, que eu acho que sempre existiu, né? E outra é a amizade, e principalmente também, e junto o amor aos Beatles, que foi talvez a primeira situação que nos fez juntar essas pessoas junto, principalmente eu e o Cafu com o Diego, porque o Diego, a gente tocava junto com a Vera Louca, mas principalmente o Diego era o cara que estava na frente de todos os tributos aos Beatles, da Blackbirds, né? E a Blackbirds fazia também o show de tributo aos Beatles, e o Diego estava sempre lá, e isso certamente foi o assunto que talvez trouxe a gente unir essas pessoas, né? E depois, claro, para tu estar num projeto, num trabalho junto, vai ter sempre outras questões além da música, né? Que envolvem também o profissionalismo, mas também tem que ter uma união de almas, assim, sabe? Tem que se curtir muito e tal para poder dar certo, né? E aí, então... Porque até começar a dar certo dá muito errado, né? Isso. Então... E a gente passou por muitas provações, né? Até porque é um trabalho muito diferente, sabe? Primeiro, por ser instrumental, pelo instrumento que leva um som de uma banda que é clássica, então tu tá pisando em ovos, né? Tu tá entrando numa seara bem restrita, e a gente teve coragem, né? E o Diego teve coragem de montar esse show, mas tudo isso, claro, movido pelo amor à música, né? Amor aos Beatles mesmo. Muito bem, então. Para quem está chegando agora aí no Entrevistas de Atitude, por aqui Karina Faria, Diego Dias, Diogo Farina. Claro, para a gente estar dividindo aí com vocês esse belíssimo, único, né, projeto até então, posso dizer, pelo mundo todo, né, Diego? Essa coisa do Beatles no acordeon, porque agora vocês vão contar para a gente como é que foi aquela... Então, posso dizer, pelo mundo. Obrigado, Diogo, que deve estar vendo a live aí, né? Eu tô vendo, tá valendo os comentários. Da Eco aqui, eu já vou disponibilizar aí os comentários aí das perguntas dos nossos ouvintes. Tá, ok. Projeto esse único, exclusivo, né? Enfatizando, claro, as nossas raízes, né, gaudérias até então. E aí, como é que foi surgindo, né, o convite para ir para Liverpool? Tocar lá onde os Fab Four até então se apresentavam. Essa questão de Liverpool até hoje a gente comenta como algo, parece que é fora da realidade. Eu confesso que a gente nunca imaginou, assim, a gente depois de um tempo vendo a qualidade do que a gente apresentava aí, o retorno do público, a gente pensou, será que um dia, sabe? Mas não era uma coisa assim que a gente achava palpável, assim, sabe? A gente é muito confiante com a qualidade do que a gente faz, mas é uma coisa que vai além, assim, muito além dos meus pensamentos otimistas, sabe? Porque, por analisar, eu sou um cara nascido lá em Tupã-Seretã, né? No centro do estado, criado em um CTG na adolescência, depois que fui me entregar ao rock. É uma coisa que
mesmo que eu já more em Porto Alegre, numa capital, há muitos anos, eu trago de lá aquela coisa assim do inatingível, das coisas que parecem muito difíceis de acontecer. Mas eu acho que também essa leveza que a gente tem, e o Beatles no acordeão é uma coisa que deu certo, acho, porque também a gente já era calejado da música, né? A gente já tinha passado por muitas situações nas nossas outras bandas que não nos... Assim, tu tocar para pouca gente, por exemplo, é uma coisa que afetava naquele momento ali, mas a gente já saía rindo. Logo depois a gente já tava fazendo piada, entendeu? De tocar para pouca gente, essas coisas. Então, eu acho que essa leveza foi contagiando as pessoas à nossa volta, vendo a nossa despretensão, assim, e aconteceu de uma forma meio de filme, assim, da gente estar tocando num bar chamado Taylor, lá na Serra Gaúcha, em São Francisco de Paula, e um querido amigo nosso, saudoso amigo, falecido há pouco tempo de Covid, o Carlos Chaves, um carioca, estava lá olhando, né, porque ia fazer um evento na cidade de São Francisco de Paula. E um evento dedicado aos Beatles naquela cidade, e ele estava nesse show. E ele falou, olha, eu nunca tinha visto uma coisa dessas de Beatles na gaita, assim, né? E a gente não abre mão da presença de vocês nesse evento que a gente vai fazer aqui. E eu lembro que eu tinha show com a Vera, os guris tinham show também. E eu disse para ele, basicamente, nesse dia a gente não tem como. Eu já tenho um compromisso, né? E ele disse, olha, se fosse vocês, facinho, porque a irmã do John Lennon vai estar nesse evento. E eu olhei para ele e disse assim, acabei de descobrir que eu posso. E aí a gente deu um jeito, fez umas loucuras aquele dia. Fui fazer o show da Vera, fui de carro, os guris foram de carro da Serra, foram pro show deles, eu fui pro meu show. Foi uma loucura, assim. E eu sei que nesse dia a gente foi convidado, né? Então... Tu simplesmente correu contra o tempo, né, Diego? Sim, foi uma coisa, mas a gente também tem que estar atento aos sinais, né? Eu acho que era um grande sinal, assim, né? E não era só a irmã do John Lennon que estaria lá, era todos os pessoal os proprietários do Cavern Club, onde os Beatles estavam lá. Então, a gente sabia da importância desse dia. E pensei também, pô, se a gente despertou a atenção desse amigo, e depois virou nosso amigo, né? Esse carioca que gostou da gente, daqui a pouco a gente pode realmente chamar a atenção dos ingleses, porque realmente eles têm um evento que acontece todos os anos e as pessoas tentam ir lá iguais aos Beatles. A gente foi lá por ser diferente, entendeu? Então, acho que isso ajudou e deu tudo certo. Eu sei que a gente recebeu o convite e ficou achando que era mentira até a coisa se formalizar, assim, né? Daí realmente aconteceu. E aí o Diogo pode dar o depoimento dele, me corrigir se eu estiver errado em alguma coisa. Não, é isso aí. Gurizes, até então chegando em Liverpool, obviamente vocês tiveram contato com alguns brasileiros até então, né? Como é que foi, né, a receptividade, né, do povo brazuca lá? Contem aí pra gente. Na verdade, o evento da Beatle Week, ele atrai pessoas do mundo inteiro, né? Uhum. Agora, certamente, disparadamente, o país que mais... O que mais tem lá é brasileiro, cara, no evento, assim. Então, foi importante o próprio evento, o intercâmbio, depois que a gente estabeleceu com pessoas do Brasil, do próprio Brasil, né? A ampliação do próprio público e tal. A gente conheceu muito músico também, brasileiro, né? Lá em Liverpool. E um pessoal, assim, muito competente. E, claro, além da gente ter aproveitado o fato de estar lá e produzir um material que foi o DVD, né? Aliás, gravado no dia do aniversário do Diego, a gente também aproveitou também essa possibilidade de fazer, sabe, essa troca, esse intercâmbio com o pessoal, com os brazucas que estavam lá, né? Ou de estreitar os laços, por exemplo, que nem com o nosso amigo Chaves. Foi super importante depois para a gente poder tocar no Rio e tocar em outras situações, né? Muito bem. Mas tem muito brasileiro. Mas também é importante
Mas é importante frisar que, na verdade, a maioria do público não é brasileiro. Isso que eu quis dizer Sim, antes, talvez eu tenha isso, sido entendido isso. errado. A gente do mundo todo, e o nosso grande medo, entre aspas, era como é que essas pessoas iam receber a gente, né? Isso, então, E como é que foi foi então a maravilhoso, recepção? né? Porque tinha, foi muito legal, assim, eu ficava pensando o que essas pessoas vão achar desses caras com um acordeon, assim, no palco, né, sem cantar, né, que é a nossa característica, né, veio abaixo, quando eu falo isso, a gente tem a prova, né, que é o nosso DVD, esse que o Diogo falou, as pessoas curtem muito, porque assim, nossos shows aqui sempre funcionaram muito bem, mas só que nossos shows aqui acontece que às vezes a gente não está tocando apenas para fãs de Beatles, né? Sim. A gente às vezes está tocando numa praia. Agora, dia 29, inclusive nós vamos tocar em Bento Gonçalves, no centro da cidade ali, né? Às vezes tu pega fãs de Beatles, mas tá no meio ali gente que não é fã. Não é que não... Todo mundo gosta de Beatles, digamos assim, quase todo mundo. Mas eu digo assim, não é aquele cara que conhece os detalhes, né? E o nosso show sempre funciona bem, mesmo para quem não conhece. Tu imagina a gente tocando num lugar onde todo mundo conhecia Beatles. As pessoas cantavam do começo ao fim, né? Então, era forte ainda, assim, porque as pessoas viam a nossa felicidade e o jeito que a gente tocava e cantavam junto o tempo inteiro. Então, funcionou lindamente. Literalmente aquela clássica frase: abre a gaita, gaiteiro, e deixa o público, né, tomar conta, né? Tomaram conta. Que maravilha! Muito boa noite, então, para quem está chegando agora no Entrevistas de Atitude, Diego Dias, Diogo Farina, meus convidados, então, para falarmos, então, de Beatles no acordeon. E, claro, Beatles. Eu fiz algumas anotações aqui, viu, gurizes, sobre algumas curiosidades até então, que depois eu quero ver com você se sim, se procede, ok, né? Porque ontem eu estava conversando com o Diogo, eu só mandei assim: estou estudando Beatles. Estou Que estudando bom, Beatles. Porque é fico aquela feliz. coisa. Ah, obrigada. Porque é aquela coisa, né, gurizes? A gente acha que sabe de Beatles. A gente acha. Eu confesso que o Diogo sabe muito. Eu não sei. Não. Eu sei, assim, o básico, mas a parte musical, eu realmente sou mais focado na parte musical. O Diogo, acho que sabe muito mais. Mas, assim, além da parte musical, que ele domina a questão das histórias e tal, aqueles acontecimentos que são importantíssimos na história dos Beatles, né? Esse senso das coisas que aconteceram, o Diogo tem muito mais que eu. Tem muita coisa interessante que eu quero dividir aí com vocês e com os nossos ouvintes. Vamos disparando, então, as primeiras perguntinhas chegando aqui. Vamos lá? Vamos lá. Oi, Marcelo, muito boa noite. Olá, gurizes. Os Beatles simbolizam, então, a rebeldia da juventude aí dos anos 60. A juventude que fez a Revolução Cultural aí no maio de 68 na França, das mulheres que faziam a Revolução Feminista. Precisamos aí ouvir mais Beatles, precisamos de mais Beatles. Eles têm muito a ensinar para a juventude de hoje. Amo os Beatles. Uau! Diego, já que o Diogo fugiu. Olha, eu acho que isso que ele falou, vou pegar mais o final do que ele falou, que a juventude precisa mais de Beatles. Eu acho que a nossa missão. Tinha uma época que eu falava isso muito nos shows e até parei de falar, tem que voltar a falar, né? A nossa relação com o público jovem, né? Além disso ser nosso trabalho, ser uma coisa que a gente ama, a gente tem uma missão muito grande que é levar esse show para as crianças também, para os mais jovens que frequentam o nosso show. A gente seguindo ouve, eu comecei a ouvir mais Beatles depois que eu vi o show de vocês. Então eu fico até envergonhado, né, de dizer isso, mas é algo que acontece, assim, das pessoas dizerem isso. Então, todas as bandas que fazem releituras dos Beatles, elas estão mantendo a chama acesa, né? Então, a gente precisa realmente não deixar isso morrer e levar adiante. Pois então, semana passada, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro cover do Elvis, o Johnny Grace, tá? Eu vou fazer para vocês também. Por um lado, vocês acham até então que nos tempos atuais
Beatles tá caindo um pouco no esquecimento da nova geração? Tá. Acho que tá. Mas, desculpa, Diogo, quer falar? Eu falo demais, tem que me cortar. Não, pode falar, pode falar. Ô, Arthur, corre aqui. É que eu acho que a gente vive uma era diferente, né, dos TikTok, das coisas, e eu não sou o tipo de cara que fica resmungando quanto a isso, né, reclamando. Eu detesto essa onda do reclamado antes que era bom e hoje é ruim. Eu não gosto dessas coisas assim. Mas a gente tem que admitir que o mundo tá muito imediatista, né? Vídeos de 15 segundos, de 30 segundos. O adolescente, o jovem, ele não tem paciência, não na minha casa. Eu tento mostrar as coisas assim, mas ele não tem muita paciência para ouvir, para conhecer uma obra, né? Tu prende a criança da frente, tu consegue aprender. Olha aqui, conhece os Beatles, vem cá, ouve isso aqui. Consegue, mas se aprofundar no assunto, tu não consegue pegar. E eu não consigo te dizer o porquê. Eu não sei dizer porquê, eu não tenho essa resposta. Talvez o Diogo possa me ajudar. Não, eu entendo que, na real, agora fazer as novas gerações conhecer a obra dos Beatles, por exemplo, né? Ou do Elvis, por exemplo, ela está muito ligada ao trabalho de formiguinha, né? É que uma vez a massa era ouvir os Beatles, ouvir o Elvis, né? Então a gente tem que trabalhar de uma maneira diferente. Você querer lutar contra essa tiktokização, né, da cultura, a coisa do ser imediato, do ser, sabe, na mosca dos 15 segundos, cara, é um reflexo dos tempos atuais, né? Não quer dizer que vai ser para sempre, mas as obras são eternas. Eu acho que existem meios da gente conseguir preservar isso aí, ou de difundir esse legado, que é através de quem está nessa geração, de alguma maneira, não ser o chato, né? Não ser o velho chato, mas levar, né? Porque assim, quem conhece, eu sempre que eu dou aula, tá? Eu dou para meus alunos músicas dos Beatles, cara, eles amam, entendeu? E eles não conhecem. Eles vão estar em casa, eles vão estar ouvindo o TikTok, mas vai ter um professor que vai mostrar para eles. Eu acho que essa é uma coisa meio de guerrilha, né? Isso a gente tem que manter, né? Mas tem que saber atrair. Agora tu falou uma coisa que eu lembrei dos shows da Vera Louca que a gente faz pelo interior aí. Eu tenho certeza que a Blackbirds fez muito também. De chegar num lugar, lotar aquele lugar, ser maravilhoso aquele lugar. E o cara me dizer, nessa cidade não gostam muito de rock. Tá, mas os caras contratam e trazem? Não! Bom. Cara, tem um show de rock, lota, tem um show de rock, lota, as pessoas saem felizes e reclamando que não tem mais, entendeu? Então, tem uma coisa que as pessoas querem ir pelo mais fácil também. Tem coisas que, agora, com relação a casas de show, eu tenho certeza absoluta. As casas de show que têm mais longevidade são aquelas que apostam em todos os estilos, né? Aquela que se prende num ponto só, ela vai desgastando e acaba, né? Então, isso eu tenho certeza absoluta por conviver nesse meio há muitos anos, né? Então, isso eu vejo acontecer, né? Vejo as casas abrirem e fecharem, aquela que abriu e continua até hoje, sabe? Então, é importante essa opinião de quem vive isso. Diogo. Tem também. Também tem. Tá aqui. Mandei o da Hot Wheels, né? Da Hot Wheels. Também tem, Diego. Eu tenho um grande. Vou mandar trazer. Peraí. O grande também eu tenho. É o da... Como é que é? Da Imaginext, né? Peraí. Pega o teu lado da Imaginext. Agora tá uma função de quiz. Agora competição agora. Competição de Yellow Submarine. Vai o submarino amarelo lá de cima, que eu tô numa entrevista aqui. Para quem está chegando agora, então, no Entrevistas de Atitude, Karina Faria, aí, satisfação aí com todos vocês. Nosso assunto de hoje, então, é Beatles. Pô,
Tem assunto melhor do que esse? Lembrando aí que tem oferecimento, então, de VMB, Casinha de Varanda, H2 Físio, Confia, Consultoria Imobiliária, Marim. Eu estou com uma linha do tempo aqui, eu espero não pular essa minha linha do tempo. Vocês falaram antes em questão, né, que a nova geração não tem, né, esse tempo disponível, essa paciência, né, para maratonar, por exemplo, mais de 8 horas de Get Back. Sim. É que o Get Back, eu vou dizer que assim, o Get Back era para só quem é muito fã mesmo, cara. Tá. Só que para quem é muito fã foi maravilhoso, cara. Foi demais. Mas eu também eu acho que falta ainda falta um filme dos Beatles dos tempos modernos. Um filme contando a história dos Beatles na linguagem do jovem, assim, de hoje, de alguma forma, que seja, que popularize, sabe? Eu acho que falta esse filme ainda. Tem muitos filmes, muitas histórias separadas, trechos, momentos, mas falta aquele filme assim que conta a história dos Beatles, assim como foi feito do Queen, por exemplo. Assim como foi feito do Elton John. Elton John. Então mal do falta Queen, esse filme, sabe? Eu acho que tem um lance assim, ó. Sobre isso, obviamente que alguém já deve ter desejado muito fazer, né? Mas eu entendo que enquanto estiver vivo ainda, como a gente tem o Ringo e tem o Paul, eu acho que não vai sair, tá? Não pegou? Não achou? Submarino. Dá oi pra galera aqui, vem cá dizer que tu não achou. Aqui, ó. Não achou! Não achou! Não é seu. Ô, Mateuzinho. Eu vi um dia aqui, cara, que eu tinha um submarino do tamanho do mundo. Peraí. Tu tem submarino? Ah, não, não. Olha aqui. Não, mas sabe que eu tô. Mas continuando assim, sobre os Beatles, sobre o filme, né? Eu acho que. Porque, claro, questão de gosto ou de entendimento de cinema é bem peculiar e bem próprio de cada um, né? Mas eu achei o filme do Queen ruim, cara. Eu não gostei. Eita! Eu achei piegas, assim, eu achei meio precário. É que assim, eu vi o cabelo com o lance do cara de que toca, assim, tudo bem. Conta a história. É que teve um monte de problema de erro sabe? O erro de cronologia me quebra as pernas também, cara. Tudo bem. Mas é que aí tu tem toda a razão, só que tu imagina assim o quanto ele foi bom pro Queen, pra conhecer o Queen. Sim, Isso, só tô pensando nisso, realmente, tem fadas. Mas, né, vamos lá. Por exemplo, o Get Back. Oi, Rodrigo. E aí, cara, como é que tá? Get Back, para se conectar com a juventude, deveria ter cortes. Get Back, como os youtubers usam. Vocês são a favor aí, gurizes? É que aí que tá. Aquilo que tá do o que ele tá falando dos cortes, na real, foi o filme Let It Be. E aí, então, justamente o diferencial do Get Back foi... Porque, assim, ficou uma... Na época que saiu o filme Let It Be, ficou a impressão... essa impressão ficou por 50 anos. E, cara, que clima terrível, que banda que os caras se odeiam, né? Cara, e foi justamente os cortes, foi a edição que fez isso. No Get Back tem a briga que tem no Let It Be? Claro que tem. Claro, mas tu vai ver que isso aí era nada, entendeu? A gente viu uma outra... Get Back é um corte que não é para essa função que nós estamos falando de popularizar. Ele realmente é para outra turma, né? Para uma galera que tem muita paciência e quer ver cada detalhe. Eu vi todo e quero ver de novo, para ver coisas que eu perdi, entendeu? Que eu não peguei. Mas o Rodrigo falou outra coisa ali que depois, se vocês quiserem voltar, eu tô olhando aqui, tô acompanhando também. O Rodrigo falou sobre eu vou disponibilizar aqui agora, ó. Depois a gente volta pro Get Back, porque é muito assunto, né? Porque é bem importante que ele falou para mim, assim. Esse comentário aqui, Diego?
Isso, do Nenhum de Nós. Então, Tá valendo. o Rodrigo ele comenta o seguinte aqui, ó. Como vocês observam a experiência do Nenhum de Nós, incorporando então o acordeon na música que almejam? E principalmente em busca aí de uma estética própria. Obviamente, aí na Escócia e Irlanda, a gaita, seja de fole aí, ou com as particularidades deles, sempre existiu. Citaria, por exemplo, The Pogues, The Next Midnight Runners. Agora chegou! Toma, Taqué! Valeu, Matheus! Crédito pra mim, Zé. Crédito pro Matheus. Então vai tomar banho que tá fedorento, vai. Tá, aqui, ó. Essa história do Nenhum de Nós é muito importante pra mim, porque realmente está muito ligado ao que eu pensei. Oi? Não, às vezes dá um corte aí na tua conexão. Tá? Deu um corte? Às vezes dá um corte na tua conexão. Voltamos? Volta, pode voltar aí, pode falar. Não, é que toda essa ligação minha com a gaita e o rock, eu posso dizer que tem muita influência do Nenhum de Nós. Quando eu morava lá em Conceretã, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu fui num show do Nenhum de Nós e vi o João Vicente tocando naquele show, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu era uma criança doente por acordeon, tocava dia e noite acordeon e achei aquilo o máximo, sabe? E aquilo foi aqui, ó, o tempo inteiro na minha vida. Depois que eu saí da minha cidade, que eu tive a primeira banda de rock, eu já pensava em usar o acordeon no rock, e tem muita ligação com aquilo, tem muita ligação com o que o Rodrigo falou. Queria só deixar bem registrado isso. E, claro, o que veio depois, aí, Beatles no acordeon, claro, é uma evolução disso, né? Diogo. Não, certamente, acho que é uma referência para o Diego, né? Eu, particularmente, também, o Nenhum de Nós foi uma banda importante para mim. Agora, olhando em perspectiva, não era a banda que eu mais ouvia, mas era uma das bandas que eu mais ouvi, com certeza, né? Eu sou um cara totalmente Legião, isso todo mundo já sabe. A minha vida é o Legião Urbana, como os Beatles. A minha vida foi calcada em Beatles, Legião Urbana e Pink Floyd. Então, tudo que eu sou musicalmente tem expoente, mas de fato, a questão do uso do acordeon sempre aqui vai estar a primeira memória, né, e a memória afetiva do uso dela dentro de um contexto rock é o Nenhum de Nós, certamente. Exato, e na verdade isso pra gente aqui no sul, né, porque o acordeon é usado no rock nos Beatles, nos próprios Beatles, né, e então não é uma... É que eu comecei tarde a me ligar nessa história, assim, de pesquisar mais, de entender mais sobre isso. Até porque, na verdade, a informação na minha cidade demorava um pouquinho mais a chegar, a informação lá na minha querida Panceretã, demorava mais a chegar as coisas. A minha banda, já que o Diogo citou as bandas deles, a minha é Engenheiros do Havaí, né? Minha banda do coração nacional, Engenheiros do Havaí. Também sou apaixonado pelo Legião e Beatles, é isso aí. Muito bem. Continuando aqui nossos recados. Com certeza vai ser muito top. Parabéns pela iniciativa. Bela maneira de preservar, então, a essência da música, que infelizmente hoje está banalizada. Um abraço aí, Rogério. Muito obrigada. Abraço. Obrigado. Olha, depois eu coloco em roda os outros comentários. Bom, o Get Back, a gente vai voltar a falar na finaleira. Tem algumas informações que até então agora das curiosidades lá do B, até então, em relação aos Beatles. Bom, primeira pergunta clássica, né? Clássica de todas. Diego Dias, Beatle preferido e o porquê? Olha, eu acho que o meu Beatle favorito, sempre falei, né? É o George. Mas é difícil, sabe? Eu sempre tenho dificuldade para responder essa pergunta. É o George, mas e por quê? Porque eu acho que talvez me identifique mais com as
com as melodias e com as guitarras deles. Eu não sei o que dizer. Eu acho que o músico mais completo dos Beatles é o Paul, né? Esse cara, tu vendo Get Back agora, fica claro, né? Que o Paul é o cara, né? Então, eu acho que essa questão ela é meio transitória pro fã, né? Não precisa ser eternamente teu Beatle favorito ser um, não ser outro. Eu acho que eu tô no meu momento mais Paul, entendeu? Mas já foi o George. Aliás, no decorrer aí dessas informações que eu obtive, George Harrison até então não era tão assim calmo, vamos usar essa expressão. Cara, essa é uma visão, essa é uma lenda que criaram em torno do George Harrison, tá? Aí que tá. Das informações até então que eu obtive no decorrer da noite. Ele era um cara bem complicado, inclusive, tá? De se lidar. Pois bem, olha o lado. Talvez o mais complicado de se lidar. Olha só, então, Beatle George era o que às vezes eu queria um pouco, tinha autonomia, né? Tomava as rédeas até então no restante do grupo. Tanto que tem algumas curiosidades aqui do tipo, quer ver aqui, ó? Aqui, ó. Briga de egos, né? Até então, entre eles, né? Entre Harrison e principalmente Paul McCartney. Confirmam na isso real, aí? Assim, é o seguinte, na real é o seguinte, o George, ele era um cara, ele era um pouco mais novo que todos eles, tá? E na Inglaterra isso aqui também existe muito isso, mas lá é muito mais gritante. Então o George, ele passou meio que, não vou dizer na sombra, né? Mas ele era o guri mais novo. Tirava um papiá, como chamam, né? E até que chegou um momento em que isso era irrelevante e ele começou a se mostrar como um grande compositor e ele se sentia injustiçado, porque o álbum dos Beatles tinha 12 músicas e ele tinha uma música no disco, entendeu? E o resto era Paul e John, né? Então, essa fase do Get Back, ele já tinha feito já coisas, já estava começando a se firmar como um compositor, e aí, então por isso ele estava meio assim, ó, cara, pô, me respeita, entendeu? Porque eu tô do nível de vocês. Então a briga aquela que tem famosa lá no Get Back tem muito disso, assim, sabe? Pô, cara, eu tô aqui, eu já mostrei que eu sou um baita compositor e vocês não estão nem aí para minhas músicas. Só que ele brigava com o cara errado, entendeu? Esse que era o problema. Ele brigava com o Paul. E o Paul era o único que dava moral para ele. E ele não se ligava. Hoje em dia, se o George visse o Get Back, ele ia dizer, Paul, me desculpa. Tu era o único que estava do meu lado. Porque o John, assim, ó, desculpa a expressão, o John cagava para ele. Cagava e andava para ele. Desculpa falar isso, mas a verdade tava tudo aqui, né? Toda aqui. Só que no Get Back eu vi em loco, entendeu? Por isso que o Get Back é... Sim, fala. Estão me ouvindo bem aí? Diego. Perfeitamente. Tive problema com meu fone de ouvido aqui, mas então voltei. Tá ótimo. A gente estava falando aí nesse meio tempo, Diego, em relação a certa liderança de George Harrison até então e aquela coisa de cutucar Paul McCartney na época, né? E aí o Diogo agora deu um spoiler de que, né? O único até então que dava moral para Beatle George era Paul, né? Sim, eu ouvi, mas eu trazendo para a realidade de hoje, né? Assim, eu fico impressionado como mesmo uma banda do tamanho dos Beatles tem muitas coisas semelhantes com as nossas vidas, nas nossas bandas. Isso chama muita atenção, né? Todo mundo um dia já se sentiu injustiçado dentro de uma banda, querendo que a sua música entrasse no disco e ela, não vai entrar, a galera não dá apoio, mas não é uma bronca, assim, mas é uma coisa muito comum, né? E todas as bandas passam por isso, eu sinto, porque eu circulo nesse meio, converso com muitos músicos, muita galera que está começando, e tu vê uma banda daquele tamanho, tinha os mesmos dilemas de uma banda de garagem aqui, né?
A bendita, que é um a assunto bendita briga de egos, né? mas não é nem ego, na real, bom, às vezes até pode parecer, mas é muito mesmo, sabe, porque o cara quando faz uma música, ele acaba tendo uma relação assim, como se fosse um filho seu, né? Então, Deus o livre aí falar de quando meu filho. isso. E aí então quando ninguém tá aí para alguma coisa, pô, foi mega importante para ti, porque assim, eu imagino assim, se o George ele levava aquela ideia para eles, é porque, cara, e ele sabendo, né, do grau do nível de exigência e de composição e o nível de qualidade das composições do John e do Paul, ele, óbvio que ele levava assim, ó, o creme de la creme dele, né? Mas ele sabia que era muito bom, ele já estava experimentado, ele já tinha a aprovação, né? Então, quando havia um certo desdém em coisas que ele muito acreditava, aliás, no Get Back tem músicas que depois ele usou no disco solo dele, né? Sim. Que são excelentes, Todos, são maravilhosas, né? Todos ao até fim, então, isso. Todos até então acabaram fazendo canções que até então lançaram em carreira solo, né? Até anotei aqui algumas, por exemplo. Mas do Paul tem alguma? Acho que não, hein? Não, do Paul, Another Day. É que o Paul era os Beatles eram o Paul, né? Não quero falar nada, mas os Beatles eram o Paul. Polêmica. Another Day, por exemplo, é um exemplo? Another Day é do Paul, né? Sim, é do Paul. Another Day não foi gravado pelo... A gente viu o show dele, Diego. Não vou saber. A gente viu o show do cara lá em Liverpool. Não, é do primeiro... não foi gravado pelo... É aquela banda deles... Badfinger? Não. Não, Another Day... Não, aquele é Day After Day. Ah, tá. Não, Another Day. Another Day é o disco do Paul, sim. Mas eu acho que é a única música. Ele toca, não me lembro dela no Get Back agora. Me pegou. Então, por exemplo, Give Me So True, Lennon também foi uma das canções que até então foram, né? E depois usou a letra de Give Me. Quando ele aproveitou, ele ainda aproveitou a letra para criticar o Paul. Que beleza, né? E claro, o Walt Famous Task e o Harrison aí não precisa dizer mais nada, né? Então, calma aí, estamos chegando aqui. Só pra... Gente, hoje vou te dizer. Tá. O meu Beatle preferido é o George Martin, só para causar brincadeirinha. Então... Não, mas ele era importante mesmo. Aí que tá. Vamos falar da importância de George Martin nos Beatles, Diego e Diogo. Mas no Get Back ele fica estranho, né? Fica ali meio fora, né? De canto. Ele não tava, na verdade, né? Hã? Ele não tava na jogada, né? Meio que escantearam ele lá. Eu acho que ele foi lá só para aparecer no vídeo, assim, porque não via ele muito. Mas ele realmente é grande responsável por muita coisa, né? Meu Deus do céu. Chegava. Aí a gente vê como é que chega, né? Essa série foi muito importante, né? Para a gente entender. Começa a olhar, parece que não vai dar certo, né? Instrumento desafinado, as músicas não andam. Aí quando aparece eles no telhado, deu tudo certo, entendeu? E aí que tá, eu acho que... Até chegarmos aí nessa coisa feliz de subir no telhado, aquela coisa toda, tem uma peça bem importante, uma peça bem importante que mudou tudo isso aí. Eu já vou comentar com vocês. Antes disso, aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui, dos Beatles, o que sei é que... o que sei... É que o John Lennon era um cara muito louco. Ai, criatura. Mas o John me surpreendeu positivamente, né, na série. Eu achei que ele era um cara insuportável e ele é um cara muito legal. Diogo. E a história da Yoko é o seguinte, a Yoko ia porque o John precisava que ela estivesse lá.
Ele que obrigava ela aí. Então, essa história da Yoko aí... O decreto até então entre eles, como banda, era proibido levar esposas e amigos até então nos ensaios, correto? Sim. O John Sim, mas daí Lennon depois no... foi lá John Lennon foi lá e patifou com tudo isso. Mas é que não era um problema mesmo, na verdade, mas eu acho que a galera foi muito injusto com a Yoko. Olhando o Get Back agora, isso me é bem claro, assim. Era uma coisa que o Paul sempre falava, tá? O Paul sempre falava. Inclusive, o Paul, nos anos 70, teve uma época que ela pegou e saiu de casa, ela abandonou o John tava viciadaço em heroína e tal, e não saía de casa, aquela coisa. Algo que a vida dele foi muito recorrente, né? E o Paul foi o cara que trouxe de volta a união dos dois, né? Então, isso tá tudo aqui, ó, essa passagem, esse aqui, ó, eu sei que é uma Bíblia literalmente, mas aí se alguém quiser mesmo entender o que é os Beatles, a biografia do Bob Spitz é demais, cara. Eu recomendo muito aqui. Já li 3 vezes. Muito bem. Quer dizer, é o momento de fazermos jus. Deixa eu só falar. Justiça. Um pedido de desculpa a Yoko Ono, é isso? Isso, claro. Mas eu queria só dizer que quando as coisas dão errado, o público, os fãs querem achar um culpado também, entendeu? É tipo o Grêmio quando caiu para a Série B, entendeu? Nada que se fizer Tinha agora... que falar, né? Não, mas é que é uma comparação perfeita. É uma comparação perfeita, entendeu? Nada que se fizer pro Grêmio agora vai ser legal. A torcida está indignada. Todo mundo tem culpa, nada presta. A história dos Beatles, acabou os Beatles, os fãs ficam um culpado e não adianta. Tudo que tu disser, não adianta falar, a galera fica cega de raiva e daí não tem jeito. Diego, ok, vamos fazer uma comparação Grêmio com Beatles. Tudo bem. A questão é a seguinte. É que ela é colorada, tá? Eu sou colorada, cara. Eu sou colorada. Fala isso com orgulho. Ele não sabia disso. Ela fala com orgulho ainda. Eu não sei por quê. Tudo bem. Ok. A gente está imaginando os Beatles naquela tensão só, onde ambos não conseguiam mais se olharem, e etc e tal. E aí, eis que certo momento... Olha só, tô dando spoiler de quem não assistiu, acho que a grande maioria já assistiu Get Back. Mas a história tá aí. Tá, só ver. Dá para se dizer que Billy Preston é o salvador dos Beatles? Ele deu uma sobrevida, né? Quando ele chegou ali, mudou o clima, né? Um clima alto astral, mas acho que um alto astral que faltava realmente alguma coisa musical, não era uma pessoa só. Era uma questão musicalmente ali que ele chegou e matou a pau, né? Aí, na música é assim, ó. Quando tu chega, tá tocando uma turma, chega um cara que ele é bom, tu não tem como ficar contra, né? Aquilo casa, fica perfeito, fica lindo, não tem o que falar. E ali foi o que aconteceu, entendeu? O cara chegou, tava nem ia ser convidado, eu acho que estava passando ali, e ele ficou, entendeu? Porque ele foi muito bom. Diogo. Sim, né? É que chega a ser engraçado, né? Porque daí ele foi dando spoiler, né? Mas a galera vai assistir. Ele chegou para dar um oi, né? Porque eles conheciam, porque ele tinha feito a turnê com o Little Richard em Hamburgo. Aí então, pré-Beatles, ele conhecia os Beatles, não era nem Beatles ainda, né? Era o Silver Beatles, o nome da banda. E aí ele foi lá dar um oi. Foi lá dar um oi e tal, né? Mas o Billy Preston já era um cara assim, tipo, o George já era bem conhecido amigo dele, né? Então, quando ele foi lá, foi dar um oi e tal. E aí, vamos fazer um som e tal, né? E quando ele toca, ele coloca aquele piano elétrico em Get Back, assim, que tu olha na cara deles, entendeu? E é o que o Diego falou. É porque o cara era bom, entendeu? E aí o cara deu
o cara, o instrumento dele, a maneira como ele colocou, a musicalidade dele, sabe, reabriu toda uma vontade de estar lá fazendo aquelas músicas. Então, se ele não tivesse lá, eu não saberia o que teria ficado as músicas. Mas eu Teria acho também, as músicas. eu acho também que ele tinha noção do que estava acontecendo ali e ele sabia do peso que aquilo teria para o futuro dele também, né? Claro. Com certeza. Não, quando eles disseram, não, toca aí o piano e tal, deu para ver, ele falou assim, ó, minha chance, cara. É minha chance, cara. Se agora eu nunca. Eu vou entrar, vou fazer 2 gols aí, era isso. Já é. Isso aí. Para quem está chegando agora em Entrevistas de Atitude, Beatles é o nosso assunto de hoje. Então, Diogo Farina, Diego Dias aí, Beatles ao acordeon. Daqui a pouco o Diego vai passar a agenda. Tem shows aqui pela nossa região, em especial, fiquem ligados. Lembrando que tem o apoio então, de VMB, Casinha de Varanda, H2 Físio, Confia Consultoria e Imobiliária Marim. Tá. E a minha música favorita, ok, Skelter, conheci através aí do Mountain Crew. Nem sabia que o Motley Crue tinha gravado. Olha só, Não sabia. Conheci através então do Mountain Crew, eu era metal e considerava os Beatles apenas aceitáveis. Longa vida ao metal! Tinha muito. Eu entendo. Do pessoal que gostava de música mais pesada, tem uma bronca. A galera do metal tem uma bronca com os Beatles, é isso? Não, era. Isso. Diego, mas isso eu acho que era uma vez. Acabou isso. Uma vez. Uma casinha no meio do nada. Sabe que em Veranópolis, eu e o Cafu éramos. Eu, o Cafu e o meu irmão Marcos eram as únicas pessoas que gostavam de Beatles. Em Veranópolis. Quando a gente chegou lá. Tipo, e aí você... Jus odiava, Júlio, que tocavam comigo, odiava. Você tá vendo? Não minta. Eles odiavam. Odiavam Beatles. Aí o tempo passou e o Batata tava certo. Viu só? Porque o que aconteceu? Essa galera aí tá, tem uma banda que é muito importante nessa reaproximação, né? Que é o Pink Floyd. O Pink Floyd era uma banda que quem gostava de som mais pesado, ela meio que aceitavam o Pink Floyd, né? E aí, quando tu entrava no mundo Pink Floyd, tu ia ver que o mundo Pink Floyd é o mundo Beatles. Né? A questão psicodélica, melódica. Eles eram mega fãs dos Beatles, né? Então, para essa turma demorou um pouquinho para chegar. Bom, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Jus, com certeza. Falando agora, abrindo o gancho aí, nessa leva psicodélica, tem 2 discos em especial que eu quero abordar aqui com vocês. Eu vou usar esse termo. Não, se eu te contar que não é esse. O Revolver, então. Então, que é a fase até então onde muda completamente a história dos Beatles. Rubber Soul e na sequência também destaque para Revolver. Certo, sim. Dois elementos fundamentais de uso, né, de dorgas, vamos dizer assim, para que mudasse completamente aí, né, toda a história da música. E falou em Pink Floyd, obviamente, né, Diogo, foi através daí desses 2 álbuns que o restante de bandas na sequência se basearam, tiveram como influência. Deixo para o Diogo essa análise. Não, na verdade, é que foi o seguinte, teve o Rubber Soul, que já teve algumas experimentações, né? E isso deu um combustível para os Beach Boys fazerem um disco maravilhoso chamado Pet Sounds. E todo mundo tem que ouvir, que é um disco maravilhoso. Tem Would You Be Nice,
Cara, o disco é demais. E por causa desse disco, esse disco mexeu com... Não, na verdade é o seguinte, na verdade, os Beatles tinham feito o Rubber Soul, né? E aí depois fizeram o Revolver. Aí por causa do Revolver, os Beach Boys fizeram, sabe, instigados por... fizeram o Pet Sounds. E o Pet Sounds aí, sim, o Pet Sounds acho que foi assim, as pessoas pensaram, cara, a gente pode fazer o que quiser na música, tu entende? Porque a música era um pouco engessada, vamos dizer, né? Era cada coisa no seu quadrado. Mas eu vou dizer assim, ó, como revolução, o disco que evolucionou a história dos Beatles e da música foi esse, tá? Porque, por causa das músicas em si mesmo, né? Aí teve toda aquela experimentação com a música indiana pelo George, música barroca do Paul, o John Lennon com aquelas coisas também, sabe, muito abertas. Então, eu acho que esse disco aqui... e é isso aí. E as porcaria, né? Mas ele eu acho que o divisor de águas da música pop mundial é o Sgt. Peppers. Não que é o meu preferido, mas é o meu segundo disco. Não à toa que dia 2 de fevereiro a gente vai estar no Sgt. Peppers, em Porto Alegre. Olha aí, ó. Vamos falar da agenda. Vamos falar aqui, ó, da agenda. Diego Dias. Vamos lá, vamos passar a agenda, então, para a galera, em especial da capital. E depois quero saber a pessoa da Serra aqui, ó. Como é que vai estar aí? Na ordem cronológica, para o Diogo não se magoar. Isso! Dia 25 de janeiro estaremos em Bento Gonçalves. Então, não, 29. 29, exatamente. 29. Ainda bem que o Diogo está aqui. É agora. Sábado, popular sábado. Na verdade, era para eu estar lá, então, né? Se fosse dia 25. Exato, é hoje. Dia 29, às 19 horas. É isso, Diogo? Me ajuda? Isso. 19 horas. E dia 2 de fevereiro, a gente vai estar no Sgt. Peppers em Porto Alegre. E dia 5 de fevereiro, estaremos em Nova Petrópolis. Olha aí, ó. Tá passada, então, todos presentes. Exatamente. 29, Bento. Dia 2 de fevereiro, que é feriado, em Porto, né? Isso. No Sgt. Peppers. E Nova lembrando, dia 5. Dia 5. Lembrando o quê? Lembrando que o show do dia 29, em Bento e Nova Petrópolis, é aberto em praça, né? São em praças das respectivas cidades. Mas no dia 2, no Sgt. Peppers, você tem que comprar o ingresso no Simpla. Você procura The Beatles Acordeon nas redes e vai encontrar o link lá. Seria bom vocês já comprarem o quanto antes. Por quê? Porque é limitado, né? Tem uma limitação de público por conta da própria estrutura da casa e por conta das restrições mesmo, né? Da época que a gente vive. Então, aproveite para comprar. Isso. E, na verdade, é metade da casa. Não é que esteja proibido, né? A gente, que conjuntamente com o Sgt. Peppers, optou por fazer essa situação que passe mais tranquilidade para as pessoas, né? Então, vacina no braço, máscara no rosto e vamos enfrentar. E vamos lá curtir o show dos Beatles no acordeão. Correto. Plim, plim. Momento merchan aí. Entrevistas de atitude. Beatles no acordeão, Diego Dias, Diogo Faria na Karina Faria. Satisfação aqui. Aqui, ó. Sgt. Peppers é o disco 1 da sessão memorável Discoteca Básica Bis. Gurizes. Eu não sei, acho que ele está se referindo a algum da revista Bis. Eu não sei o que é. Comenta aí pra gente, Rodrigo, por favor. Aqui, ó. Outra coisa. Algumas pessoas consideram, né, Helter Skelter o primeiro metal gravado. Até aí seriam precursores? Ao que consta, sim, mas ele fez Helter Skelter porque ele se abalou com o My Generation do The Who. Pois bem. Sentiu o cutuco.
Aí o povo falou, pera aí, aqui não. Aqui não, queridinha. Mas sim, mas é considerado, o Helter Skelter é considerado o primeiro heavy metal, assim, né? É que, na verdade, tudo que os Beatles faziam repercutia mais do que os outros. Tem mais esse detalhe, né? Então não quer dizer que outros não tenham feito. A questão é que quando os Beatles faziam, a repercussão era absurda, né? É muito maior, né? Obviamente. Ó, o Rodrigo tá falando, sim, é da revista Bis. Aí Isso. deve ter sido, acho, deve ter sido uma coletânea, enfim, aquelas listas que eles fazem, né? Com certeza. Em várias publicações, o Sgt. Pepper sempre é eleito o disco mais importante da história, né? Por essas situações que a gente comentou. Continuando aqui algumas das curiosidades que eu quero passar aí para os nossos ouvintes. No início, né? Vocês me corrijam, como eu disse para o Diogo, né? Eu estava conversando com ele ontem, eu estava, né? Ali, pegando 1001 informação sobre Beatles. No início, então, eram 3 guitarristas, correto? Isso. Lennon, Harrison e Paul McCartney. Sim, Paul McCartney era guitarra também. E aí, quem é que tá falando de fundo aí? É na tua casa aí, Joe, eu acho. Deve ser o Joe vendo alguma coisa. Então, uma das curiosidades, né? No início, então, tinham 3 guitarristas. O Stuart... Ai, me ajudem aí, o Stuart... Sutcliffe. Isso. Então, contem um pouquinho aí deste outro Beatle. Tem um filme, tá? Sobre a história do Stuart Sutcliffe, né? Com os Beatles. Cara, como é que é o nome do filme? É o Quinto Beatles? Será? Não. Bem legal esse filme. Bem bacana. Ele era um cara ligado às artes, assim. Ele era um artista, como é que eu vou dizer? Eu digo das artes plásticas, né? E ele era muito amigo do John. Paul também era amigo dele, mas mais amigo do John. E aí, então, o John tinha que colocar ele na banda. Ele era um cara bonito, ele é um cara mega... E aí eles foram fazer a turnê, uma das temporadas em Hamburgo, na Alemanha. E lá ele conheceu a Ingrid, acabou se apaixonando e tal, e ele acabou ficando. E aí ele começou a deixar a banda meio que na mão, assim, né? Aí, então, alguém da banda teve que assumir o baixo. E o Paul assumiu o baixo. Muito bem. Porque era o único que conseguia tocar o baixo também. Lembrando, né, que antes do Ringo, Pete Best, primeiro batera aí dos Beatles, aquela coisa toda. Tem uma outra curiosidade também em relação aos Beatles, em relação ao Lennon, que era míope, cara. Ele não usava óculos nem querendo, né? E na época, os únicos que ficavam bem, dá para se dizer assim, bem de óculos naquela época, no início, Buddy Holly, Roy Orbison, Lennon se negava a usar óculos e era extremamente míope, né? Imagina no show no estádio, como é que não... O que não acontecia, né? Na real, o cara nunca enxerga nada mesmo no show. Não. Dependendo do tamanho do lugar. Agora a gente tocou recentemente no Araújo Viana, não tem como ver, né? É muito grande. O problema é quando tem escada só. Tu usa lente, obviamente, né, Diego? No início dos shows. Não? Tu dá uma de John Lennon, então. Não, eu uso óculos assim, né? Pouca coisa, mas me incomoda, assim, nada grave, né? Uhum. Então eu uso há pouco tempo até. E faz bem. É bom usar óculos lá, meu Deus. Melhorou bastante a minha vida para tudo. Só que não é grave, assim, né? Então na hora do show eu deixo no camarim e vou sem óculos. O Diogo usa óculos. O Diogo usa óculos também. Mas o Diogo também não Faz usa. 2 anos que eu não uso óculos. Olha. Eu quebrei o meu, não fui mais fazer. Ó, parabéns para você. Eu gostaria que vocês explicassem, né? O Diogo, em especial, como é guitarrista, tem
Tem uma observação especial. O que seria o feedback, tá? Em especial na canção A Feel Fine, primeira canção até então que aparece esse tal de feedback. Primeira canção de todos os tempos, o tal do feedback. Feedback é uma microfonia, né? E foi meio sem querer ele ligando um violão no amplificador daquele. E depois um efeito sonoro que acabou sendo usado pelo Jimi Hendrix, por um monte de banda, então, mas foi sem querer. E eles. Em seguida acontece no palco e a gente lembra da música. Exato, com o meu violão. Quando tá passando o som, ele. Procurem aí, então, tá, gente? Quem tá nos escutando, então, a primeira canção tem esse feedback, a explicação que os guris acabaram de dar, é na canção I Feel Fine. Baita I Feel Fine. Influências de Bob Dylan. Em especial o disco Help. Foi aí que eles começaram a dar uma mudada, assim, sabe? Foi talvez a primeira influência que acabou trazendo uma mudança significativa e definitiva no que eles viriam a ser como músicos, né? Esse disco é maravilhoso também, demais. E o filme é engraçado. É um pastelão, mas é engraçado. Aqui, ó, Harrison. Chapeloto. Meu Deus, meus discos, minha vida. Sabe que os discos, né, tinham versões, vários deles com capas e tal, a ordem de músicas também, para cada país, às vezes modificava. Às vezes tinham músicas que não tinham um disco e estavam em outro, e assim vai. Geralmente, as versões americanas eram sempre diferentes das versões britânicas dos discos. Né? Mudava muito. Ô, gurizes, eu tenho esse disco aqui, eu ganhei do meu pai, há muito tempo atrás. Deve ser uma... Bom, tem 4 singles só. Será que é o compacto do Hey Jude? Cara, não conheço esse disco aí. Tem Can't Buy Me Love. Muito aleatório. Olha só, tem... You've Got Married. Mas essa Jude. música não é dos Beatles. Quê? Mas eu disse You've dos Got Beatles. Married. E Can't Buy Me Love. Olha aqui, ó, Diogo. Aqui, ó, do outro lado, ó. Tá, agora é o seguinte, Last for My Life. Cada uma de um disco. Mas é interessante a capa dele, completamente diferentona. Deve ser alguma versão especial de algum lugar, de algum ano que fizeram. Isso cada país tinha umas coletâneas e tal. A discografia dos Beatles, tem gente que vai atrás da discografia de vários países, ou de todos os países, né? Colecionadores e tal. Uhum. Tem aquela capa até então que foi... aquela capa onde eles estão com umas bonecas atrás, agora deu um branco agora, e ela foi censurada, né? Foi censurada. Ela foi censurada, então a galera, para não perder e dar continuidade, então, aquelas prensagens, né? Elas botaram uma outra capa, com a capa original embaixo. Aquilo deve valer uma fortuna, né, gurizes? As capas originais, então. Tu não eu tem vi um papo esses dias. Não. Só tenho CD e algum vinil dos Beatles, mas CDs eu tenho bastante. Diogo, o que tu ia dizer? Não, eu tava tentando me lembrar de que disco que era. Essa aí dos... Eu acho que era o Rubber Soul, né? Não. Não, antes disso. Outra curiosidade também, em especial a canção Drive My Car. Quem fez aquela linha de baixo aí, por incrível que pareça, foi Harrison? Provavelmente, acho que foi. George Harrison.
Aí tu Tá me pegou, virando mas acho que sim. Agora a gente vai para álbum branco. É o E preferido aí, do Cafu. do Cafu. Massa. Nesse álbum especial, quem dá uma saída de cena é o Ringo, né? Por quê, gurizes? Cara, ele. Cara, foi umas brigas assim, meio. Eles brigavam toda hora, na real, né? E aí teve uma hora que ele se encheu o saco e saiu mesmo, assim, né? Tem no livro, conta a história. Ele já tava meio se enchendo o saco porque eles fizeram aquela viagem pra Índia lá, né? E ele ficou alguns dias e não aguentou aquela comida. E ele sacou que também aquele Maharishi era falcatrua, né? E ele pegou e zarpou lá da Índia. Ele dava em cima das meninas, o cara era safadinho. E aí então ele pegou e ele saiu fora, né? E aí meio que naquela época ele já tava meio já não tava muito aí pro, enfim, aquela coisa de banda mesmo, né? Uhum. E aí ele saiu, mas ficou é que não tinha show na época, né? Então, na verdade ele saiu no meio da gravação do White Album, né? Muitas matérias dos discos dos Beatles, quem gravou foi o Paul McCartney. Foi o Paul McCartney, isso que eu ia comentar agora. E para finalizar nossas curiosidades em relação aos Beatles, tá? Em relação ao álbum Sgt. Pepper's. Quem é que tá com o disco aí? Tu tem o disco aí, Diogo? Não, eu Mostra não. O livro, pega o livro aí. Mostra. Esse livro é do George Martin, tá? Eu achei que o Diego ia pegar o. Então, eu vou esperar o Diego voltar. Enquanto isso, faz o merchan mais uma vez aí, Diogo, dos shows aí. Beatles no acordeon. Eu tenho esse aqui, ó. Olha. Achei ele muito legal. Muito. É sobre o mesmo assunto. Porém, tá, mas é curiosidade das gravações isso aí, Diego? Curiosidades das gravações. Bom, então lembrando o pessoal então, que curte o The Beatles no acordeon e tá com saudades, assim como a gente tá de fazer shows para vocês, dia 29, que é sábado, estaremos às 19 horas na praça em Bento Gonçalves, na frente da prefeitura, na frente da casa da minha mãe, inclusive, às 19 horas. E no dia 2 de fevereiro, no lindo palco do Sgt. Pepper's, em Porto Alegre, ingressos do Simpla, e pode procurar nas nossas redes. E no dia 5 de fevereiro, que é no outro sábado, vamos estar em Nova Petrópolis, lá na Rua Coberta, num evento super bacana. Também vai ter show do Borghettino, tá? Aquele dia. Depois do Beatles Acordeão tem show do Borghettino. Nosso amigo. Então, é nosso amigo. Diego, eu quero que tu divulgue aí para os nossos ouvintes as formas de contato nas redes sociais, contato aí para shows, aquela coisa toda. Olha, vai nas nossas redes sociais, principalmente ali no Instagram, que a gente usa mais, e ali tem todos os contatos. Vai no @The Beatles no acordeon, ou Diego Dias Music, ou Diogo Farina. Ali você vai encontrar tudo que você quiser sobre a gente, vai nos encontrar, vai poder nos contratar, e é isso aí. Estamos aí à disposição. Muito bem. Eu vou finalizar depois falando do Sgt. Pepper's, mas antes eu preciso, então, ressaltar, então, os nossos apoiadores aqui do Entrevistas de Atitude. Importante. Tá? Claro. Lembrando, então, da VMB, que está aí há mais de 25 anos no mercado aqui em Antônio Prado, sempre atualizando, então, os softwares na estrutura. Tem aí matrículas abertas para turmas infantis e adultos, tá? Conheça, então, todos os cursos no www.vmbnet.com. Casinha de Varanda, interior aí de Bento Gonçalves, em Tuiuti. Abraço aí para a dona Dailvine Cainelli, onde a sua viagem acontece. Casinha de Varanda. H2 Fisioacademia, aqui na cidade de Antônio Prado, que conta então com musculação funcional, fisioterapia. Agende já, então, a sua avaliação. Confia Consultoria, tá? Comercialização de veículos antigos e exclusivos na cidade de Caxias do Sul. Um abraço aí para o Russo. Buscando, então, comprar ou vender, Confia Consultoria. E o meu agradecimento também especial à Imobiliária Marinha, há mais de 20 anos no mercado, no coração de Antônio Prado.
Imobiliária Marim, a casa do seu negócio. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. Comigo, então, aqui, Diego Dias, Diogo Farina, assunto Beatles. A gente falou um pouco aí do início do Beatles no acordeon, esse projeto magnífico, e também muitas curiosidades sobre, claro, a maior banda de todos os tempos, Beatles. Para finalizar aqui, em relação ao Sgt. Pepper's, gurizes, 2 personagens em especial, né, foram retirados, então, da capa. Um deles, então, o Gandhi e, claro, o senhor Adolfo Hitler. O Gandhi, que até então não era bem visto lá na Índia, né? E o Adolfo Hitler, não precisa dizer, a gente não precisa mencionar por quê. É, que eles não quiseram se incomodar, na real, né? Eles não quiseram se incomodar. Teria, daquela capa icônica, quem vocês colocariam ali? Quem vocês acham que até então tinha que estar ali? É que eu não sei, na real, qual que era o critério, assim, era meio louco, assim, foi meio aleatoriamente, assim, sabe, foram colocando os personagens até onde eu sei, né, mas... Eu acho que eles devem ter escolhido a dedo. Quem? Sim. Não, escolheram a dedo, todo mundo que tá na capa, cara, vou até ver a capa aqui. Pois é, né, não saberia dizer, não. Quem deveria estar aqui? O cara que saberia todos os detalhes é o Matheus de... Matheus Brits. Isso. Aliás, a gente precisa mandar um abraço forte para ele. Tá? Ontem eu conversei com ele, falei da nossa entrevista. Ele disse que se conseguisse sair da aula dele, iria aí nos acompanhar. Não apareceu. Aliás, ele tem um podcast, até eu participei, o Mindgrass, que é sensacional, sobre música, na verdade sobre futebol, né? E música. Recomendo também ele com meu amigo Dudu Eberle. Muito legal. Mas ele tem uma palestra sobre Beatles. Ele seria Nossa, esse sabe muito. Seria um convidado bem legal de chamar para falar sobre Beatles também. Tá aí, então, uma ótima pedida, para um próximo momento, convidar o Matheus aí e falarmos ainda mais sobre Beatles. Eu super top, vou convidar vocês também. E é possível que haja contradições, né? Daqui a pouco o Diogo diz uma coisa e outro diz outra, né? Acho que não. Se ele falar, eu vou acreditar na versão dele. Eu também. Eu confio mais na memória dele que na minha. E aí, Diogo, quem que tu acha aí? Vasculhando as páginas, quem que tu acha? Não tem? Não sei. Não sei quem eu botaria, cara. Tu, Diego, algum nome em especial que tu colocaria naquela capa? Que eu colocaria na capa? Humberto Gessinger. Pode ser depois, então, Renato Russo, óbvio. Ou Roger Waters, David Gilmour. Fantástico, é isso mesmo. Eu vou lançar agora para os nossos ouvintes, em especial para Diego e Diogo. Essa pergunta fica muito mais divertida se a gente pensar nisso, né? Quem você colocaria em qualquer momento? Na capa do Beatles, o acordeon, né? Sgt. Pepper's. Boa. Quais seriam os artistas até então que vocês da banda colocariam? Vamos lá. Agora eu quero ver. Borghettino. Vou até anotar aqui, peraí. O Ronaldinho Gaúcho, que tem um jogador de futebol. Claro, com certeza. Sou fãzaço dele. Quem, Diego? Indo para jogador, os que jogarem no Liverpool, Lucas Leiva. Boa. O Papa Francisco colocaria, que eu acho massa ele. Boa. Diego. Boa. Deixa eu pensar. Humberto Gessinger eu já falei, né? Fabrício Beck. Hernan Gonzalez. A turma da Vera Louca toda.
Vamos junto também. Daquele estadinho. Bem no meio ainda o Jus, né? Bem no meio. Olha, vai. Legal. O Baitaca, né? Tinha que botar uns caras assim. Minha bateria vai acabar, gente. Minha bateria vai acabar. Olha aqui, ó. Eu Qual é colocaria o Fábio Blas. Isso, Júpiter, com certeza. Perinha, com certeza. Abraço aí, Claudião. Valeu aí. É isso de nomes? Bom, a gente vai voltar em outra oportunidade. Maravilha, então. Ô, gurizes, satisfação, adorei mais uma vez, concluída aí com sucesso o nosso bate-papo. Obrigada mesmo, Diego, de coração. Sucesso aí, vida longa, projeto de vocês. Diogo, sabe, né? Mora aqui no meu peito, cara. E a todos os fãs de Beatles, a gente conseguiu contar um pouquinho, né? Sair um pouco do mainstream, aquela coisa toda, e passar algumas das curiosidades aí, que tenho certeza que muita coisa que a gente conversou hoje aí, o pessoal acho que nem imaginava, né, gurizes? Nem legal. Karina, tu é uma grande amiga, milhares de anos a gente se conhece, né? Tem uma parceria. Obrigado pelo convite, né? E quando eu falei pro Diego, ele nem hesitou, ele ficou super contente. Já fui entrevistado por ela várias vezes. Imagino que sim, né? Todo sucesso para ti, né? Nessa nova empreitada, já tá sendo um sucesso. E vida longa à música. E todo mundo, quem quiser nos procurar nas redes, né? Do Diego Dias, Diego Dias Music, né? E @Diogo Farina. A gente tá aí com o projeto The Beatles Acordeon fazendo muitas coisas bacanas, né? O Diego também tem a Vera Louca e tal, mas depois ele fala. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Agradecemos o convite e estamos sempre à disposição. Gurizes, muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Lembrando que esse bate-papo, daqui a algumas horas, estará então disponível lá no canal do YouTube, Atitude K. E, claro, todas as plataformas, vai ter também no podcast lá no Spotify, enfim, vai estar disponível, então, tá? Gurizes, muito obrigada mesmo, muito boa noite para vocês e aos nossos ouvintes. Valeu! Valeu! Entrevistas de Atitude retorna, então, na próxima semana. Bom restinho de semana a todos aí, a gente se fala. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.